O osso é um tecido vivo, como muitos outros em nosso corpo. Nosso esqueleto se renova permanentemente ao longo de toda a vida. O esqueleto adulto inteiro passa por uma renovação completa a cada 7 ou 10 anos. A doença óssea mais comum em todo o mundo é a osteoporose. A osteoporose é uma doença do esqueleto que se caracteriza por baixa massa óssea e deterioração da microarquitetura do osso, com consequente aumento de sua fragilidade e da suscetibilidade a fraturas. Milhões de pessoas no mundo inteiro apresentam fraturas osteoporóticas. Cerca de 50% das mulheres a partir dos 50 anos sofrem alguma fratura por osteoporose em seu tempo remanescente de vida. Entre estas fraturas, as vertebrais são as mais comuns, embora seu diagnóstico não seja feito em todos os casos. As fraturas da bacia são o resultado mais devastador da osteoporose. Microscopicamente, há dois tipos de estrutura óssea, a cortical e a trabecular. O osso cortical é encontrado na superfície externa das diáfises de ossos longos e na superfície de ossos chatos. Em relação ao cortical, o osso trabecular ocupa a maior superfície no esqueleto e sofre remodelação mais rapidamente. O osso trabecular é composto por uma rede irregular de finas placas de tecido ósseo, chamadas de trabéculos. O osso é um tecido vivo metabolicamente ativo que passa por renovação permanente ao longo de toda a vida. O osso antigo é substituído por osso novo através do processo de remodelação óssea. Na remodelação, há um equilíbrio permanente entre as atividades de dois tipos celulares principais: as células responsáveis pela reabsorção de tecido ósseo, os osteoclastos, representados em vermelho, e as células responsáveis pela formação da matriz óssea, os osteoblastos, aqui representados em azul. A remodelação óssea é um processo essencial porque, nas atividades cotidianas, mesmo em pessoas saudáveis, os ossos sofrem microtraumas frequentes, o que aumenta consideravelmente sua fragilidade. A remodelação começa pela fase de reabsorção, com a migração a partir da medula óssea de células precursoras, os pré-osteoclastos. Estas células se diferenciam e fundem-se para formar as que farão a reabsorção óssea, os osteoclastos. Na reabsorção, o osso é digerido pelo ácido hidroclorídrico e enzimas proteolíticas secretadas pelos osteoclastos, o que leva à formação de uma cavidade de reabsorção, seguida de uma breve fase de reversão. Os osteoclastos desaparecem por apoptose e a cavidade de reabsorção atrai os pré-osteoblastos da medula óssea. Estas células replicam-se e diferenciam-se em osteoblastos, formadoras de osso. Essa é a fase de formação. Os osteoblastos secretam a matriz óssea, que se mineraliza, transformando-se em tecido ósseo novo. Todo o processo de remodelação óssea envolve uma estreita coordenação entre as atividades osteoblásticas e osteoclásticas. Em adultos saudáveis, há um equilíbrio entre a reabsorção óssea e sua subsequente fase de formação. Em seguida, na fase de quiescência, a área formada por tecido ósseo recém-formado aguarda por um novo ciclo. Esse osso é formado por células de revestimento e osteócitos, ambas derivadas dos osteoblastos maduros. Os osteócitos são embebidos em matriz óssea e provavelmente têm um papel fundamental no início da atividade de remodelação. Após a síntese de uma nova matriz a partir dos osteoblastos, a mineralização primária ocorre rapidamente através de uma substância inorgânica composta principalmente por íons de cálcio e fosfato. Quando a unidade básica estrutural está pronta, começa uma mineralização secundária. Este processo consiste da maturação lenta e gradual do componente mineral, com aumento moderado de tamanho. Visto ao microscópio, o osso é composto por um mineral orgânico e uma fase hidratada. A fase orgânica é composta principalmente por colágeno do tipo 1 e os demais componentes são formados por outras proteínas. As fibras de colágeno são formadas por várias fibrilas colágenas muito bem organizadas, contribuindo para fortalecer o osso. Depois, essas fibrilas começam a sofrer mineralização devido ao depósito de íons de cálcio e fosfato. A associação entre as fases mineral e hidratada forma minúsculos cristais de apatita, presentes nas fibrilas colágenas. Durante o processo de mineralização, ocorre o aumento da quantidade, tamanho e distribuição desses cristais pelo tecido ósseo. O cristal de hidroxiapatita é o menor elemento estrutural do osso e é composto por íons de cálcio, fósforo e hidroxila.
Durante a menopausa, o processo de remodelação óssea se acelera nas mulheres. A deficiência de estrogênio associada à menopausa leva ao aumento da população de células de reabsorção, os osteoclastos, além de prolongar a vida dessas células no organismo. Ao mesmo tempo, a deficiência de estrogênio também leva ao aumento da população de células formadoras de osso, os osteoblastos. No entanto, a sobrevida e a atividade desse último grupo de células é reduzido durante a menopausa. O resultado disso é que a reabsorção osteoclástica tende a superar a atividade de formação óssea dos osteoblastos. Na osteoporose pós-menopausa, a reabsorção excede a formação de tecido ósseo, resultando em um balanço negativo da produção, rompimento da microarquitetura e perda de tecido ósseo. A perda óssea contínua resulta em osteopenia e, em seguida, osteoporose. Consequentemente, o osso torna-se mais frágil e aumenta o risco de fraturas.